Hoje iremos estudar a morfossintaxe. Você sabe o que é morfossintaxe? É a junção de dois termos. Morfo, classificação, sintaxe, função. A classificação são as classes de palavras, as 10 classes de palavras. Cada palavra tem uma classificação. E para você aprender a função, é preciso saber classificar as palavras. A função que a palavra exerce dentro da frase é a sintaxe. A análise gramatical se divide em dois grupos: as classes variáveis e as classes invariáveis. Quais são as classes variáveis? O artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e o verbo. Quais as classes não variáveis? Preposição, interjeição, conjunção e advérbio. O que são classes variáveis? São aquelas que variam em número, singular e plural, ou em gênero, feminino, masculino, enquanto que as invariáveis não variam de forma alguma. Para você aprender a função que a palavra exerce dentro da frase, é preciso saber classificar as palavras. E para isso você tem que aprender sobre as classes gramaticais e a função que cada uma exerce dentro de uma frase. O artigo é uma classe gramatical totalmente dependente do substantivo. Toda vez que você tiver um artigo na frase, é preciso aparecer junto a um substantivo. Substantivo é o nome. Na análise sintática, o artigo é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele sempre virá junto a um substantivo. A função sintática do artigo é estar junto ao nome. É preciso entender a classe gramatical para saber e entender a função sintática. O adjetivo é uma classe que depende do substantivo para existir. Uma das suas funções é ser adjunto adnominal, a outra, predicativo do sujeito ou do objeto. Se o adjetivo estiver ligado diretamente ao substantivo, será um adjunto adnominal. Quando o adjetivo estiver ligado indiretamente ao substantivo, ou seja, não é um adjunto adnominal, logo será um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. O pronome trabalha para o substantivo. Todo substantivo é um nome. Então, o pronome é uma classe que trabalha em prol do nome. A função sintática do pronome é adjunto adnominal. O numeral também depende da presença de um substantivo para existir. Ele vai estar na frase indicando uma ordem, uma quantidade. Então, vamos pensar. Quem é que pode ter função de adjunto adnominal? As classes gramaticais, que dependem de um substantivo. E quem é que depende do substantivo? O artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Se em uma frase não existir substantivo, você terá artigo, numeral, adjetivo ou pronome? Não. O verbo é um termo integrante da oração e é usado para completar o sentido dos verbos ou nome. O verbo pode ser
intransitivo, transitivo indireto, transitivo direto, bitransitivo ou verbo de ligação. A regência verbal trabalha com essa transitividade verbal. Então, se a preposição, interjeição e conjunção não tem função sintática, quem sobrou? O advérbio. Qual será a função sintática do advérbio? Adjunto adverbial. Ao saber classificar as palavras nestas 10 classes, você aprende a função sintática que elas exercem dentro de uma oração. E o que é que analisamos na sintaxe? O sujeito, o predicado, complemento verbal e nominal, adjunto adnominal e adjunto adverbial, predicativo, agente da passiva, aposto e vocativo. Ilustrando, o substantivo é o sol e o artigo adjetivo pronome numeral seu e satélite. O adjetivo indica o estado, a qualidade ou característica. O pronome substitui ou dá ideia de posse ou assume a posição de um substantivo. O numeral enumera de forma definida. E o artigo sempre acompanha um substantivo. Na sintaxe, o substantivo será o sujeito e seus satélites aqui são os adjuntos adnominais. Agora vamos ver isso na prática. O garoto cumprimentou os avós. O verbo aqui é cumprimentou. Eu pergunto: quem cumprimentou os avós? O garoto. Temos como resposta. O garoto é o sujeito. Sujeito é aquele a respeito de quem se afirma alguma coisa. E o predicado é aquilo que se afirma acerca do sujeito. Cumprimentou os avós é o nosso predicado. Um predicado verbal, porque a estrutura do predicado, o núcleo aqui é um verbo. O que é esta palavra? É um artigo. Por quê? Porque ele está junto ao substantivo, junto do nome garoto, que é um substantivo masculino no singular. Agora, se eu pergunto qual é a função do O, se estou sabendo que ele está junto ao nome? Adjunto adnominal. E garoto, o que é? Garoto é o núcleo do sujeito. Cumprimentou é um verbo. Esse verbo pediu um complemento. Então, ele é um verbo transitivo. Ele pediu alguma preposição? Não. Ele pediu que o objeto se ligasse a ele diretamente sem preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Quem é que ele cumprimentou? Os avós. Logo, isso é o nosso objeto direto. É o complemento para o verbo. E esse os é o adjunto adnominal do núcleo do objeto direto, avós. E avós? É o quê? Um substantivo. E o os? O artigo. Tudo o que eu classifiquei acima é análise morfológica. O que destaquei em vermelho é a análise sintática. A relação que estas palavras estabelecem entre si, produzindo um enunciado dotado de sentido. Quando fazemos tudo isso, estamos fazendo
Análise morfossintática. Vamos analisar morfossintaticamente estas orações. A mãe ficou triste. Morfologicamente, classificando cada palavra, a é um artigo, mãe, substantivo, ficou, verbo, triste, adjetivo. Verificando a função de cada um, a é o adjunto adnominal, mãe, sujeito, ficou, verbo intransitivo e triste, o predicativo do sujeito. A mãe ficou mal. A única diferença aqui é na palavra mal, que é um advérbio, e sua função na sintaxe é de adjunto adverbial. Por quê que eu sei o que é um advérbio? Porque advérbio não varia. Se eu dissesse as mães ficaram mal, continuaria do mesmo jeito. Já o adjetivo varia. Vamos classificar esta oração. Os, artigo, 2, numeral, pássaros, substantivo, amarelos, adjetivo, da é uma combinação por justaposição, a junção da preposição de mais o artigo a, vovó é um substantivo, fugiram, verbo, dó é uma outra combinação por justaposição, a preposição de mais o artigo o, e cativeiro, outro substantivo. Nesta oração, temos 3 adjuntos adnominais, que são minhas, pronome, 2, numeral, inteligente, adjetivo. Todos relacionados ao nome alunas, que é o substantivo. Chegaram verbo e animadas, adjetivo, que aqui é um predicativo do sujeito porque está indiretamente ligado ao nome alunas, caracterizando. Aí é um predicativo do sujeito. Enquanto inteligente está diretamente ligado, é um adjuntado nominal. Alunas tem a função de núcleo do sujeito e chegaram é um verbo intransitivo. Analise morfossintaticamente esta oração e registre sua resposta aqui nos comentários. Até a próxima aula.